Carlos Briggs está aqui com a gente no estúdio. Na semana passada falávamos sobre o reajuste dos servidores municipais. Logo depois a gente falou também sobre o reajuste dos servidores estaduais. E aí a galera da educação, por exemplo, estava 3 anos sem receber reajuste. No estado também no estado está bastante tempo também sem receber reajuste. O Rodolfo questionou no ar, gente, mas qual é o piso salarial hoje, por exemplo, a diferença? A gente está muito abaixo de, se for comparar em outros estados, em relação à média nacional. Carlos Briggs foi atrás desses números e tem dados, né? Bom dia, Briggs. Agatha, Rodolfo, bom dia. Dônula, José do Zap, nosso ouvinte. Bom, eu vou tentar ser sucinto com os números. À medida que vocês quiserem mais informações, vocês vão me perguntando e a gente vai trocando uma ideia. Tá. Porque como a gente está no ar, números demais às vezes fica chato para o ouvinte, tá? Então, primeiro dado importante, eu peguei alguns estados aleatoriamente, tentei dividir por regiões, centro-oeste, norte, sul, nordeste, não consegui do norte resposta para poder ter parâmetros em locais diferentes. Primeiro ponto é esse. E fiz uma pesquisa dos salários atuais. Depois eu consegui, conversando com o Rodolfo, né, Rodolfo, a gente estava trocando ideia fora do ar até agora há pouco, o Rodolfo perguntou o seguinte, pô, Briggs, dá pra gente descobrir a hora-aula, que é um detalhe importante? Eu falei, vambora, vamos atrás, temos aqui a hora-aula. Então vamos lá. Algumas informações importantes. Primeiro que o Rio de Janeiro, dos que eu pesquisei, o Rio é o que paga pior aos professores. Hoje, e um detalhe, tá, Rodolfo, Dônula e ouvintes? Eu estou trabalhando com 40 horas semanais, que é a hora-aula, tá? O salário inicial. Então, o Dônula prestou concurso para professor para 40 horas semanais. Quanto que ele vai começar ganhando? Inicialmente, salário inicial, de partida, né? Isso, tá. Piso. E outra coisa importante é que o piso nacional está estipulado, eu vou arredondar para não ficar chato, algo em torno de R$ 3.800, tá? 3.845,63, tá? R$ 3.800. Tá. É o piso. Então, ouvinte, pega essa informação. Professor nacional, piso estipulado, R$ 3.800. Rio de Janeiro, arredondando, tá? Paga em torno de R$ 2.100. Então, o Rio, Estado. O Estado do Rio. Tudo Estado, vou falar sempre Estado. Tá. Então, nacional, 3.800. Rio, 2.100. Bem abaixo. Bem abaixo. O Estado que paga melhor. Vamos para São Paulo antes, para a gente fazer o comparativo dos dois estados talvez mais importantes no cenário econômico do país e tal. Vamos lá. Acho que ninguém, né? Acho que Rio e São Paulo é bem unanimidade nesse aspecto. São Paulo hoje vai estar pagando R$5.000. E o Rio? Porra! 2.100. Que isso? Mais que o dobro, meu irmão. 150% a mais. Bahia, também R$5.000, aproximadamente. Tudo vai ficar nessa faixa. Paraná, 5.500. Estão tudo nessa faixa, 5.500. Aí, meus amigos, uma surpresa, aliás, grata surpresa para mim. Quando eu olhei, falei, Mato Grosso do Sul. Atenção, você que quer fazer concurso para professor, meu irmão. R$10.400 aproximadamente. Piso. Caraca. Piso. E esse piso é rede... O PIB lá tá muito alto no Mato Grosso do Sul, por causa do agronegócio. O agro, né? Claro o que agro. Não lá virou, né? São as novas terras, o avanço da agropecuária, o avanço do agro brasileiro, fazendas, produção, soja. Os caras estão arrebentando, matando a pau. Há uma produção. Só se olhar, tem municípios pequenos que você nunca ouviu falar que tem um dos maiores PIBs do Brasil. Agora, eles poderiam pegar esse dinheiro, como muitas cidades no Rio de Janeiro com pré-sal, e ficar colocando em mármore da orla, por exemplo, como o Rio das Ostras fez. Ou então no bolso de um monte de político vagabundo. Perfeito. Os caras, pelo que eu tô vendo, estão investindo em educação, que era pra fazer, pô. Que tem que fazer mesmo, Dônula. É claro. Uma dúvida aqui, Briggs. Esse piso é piso do professor da rede privada? É piso do professor da rede pública ou é um piso geral para rede privada e rede pública? Só para entender. Piso do professor da rede pública com uma carga horária de 40 horas semanais. Então, o professor da rede pública em Mato Grosso do Sul, inicialmente... 10.300, quase R$10.400. E falemos de volta ao nosso Rio de Janeiro. Quanto? 2.100. Rodolfo, dá 4,5 a 5 vezes mais o salário de um professor em Mato Grosso do Sul em comparação ao Estado Fluminense. Uma outra informação relevante que eu queria compartilhar com vocês é que o último reajuste dado no Mato Grosso do Sul foi agora esse ano, 2022. Já era um salário alto e foi para esse valor de R$10.300. Se a gente pegar, por exemplo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Todo mundo está dando reajuste entre 2021 e 2022. Ou São Paulo, por exemplo, que a Assembleia Legislativa lá já aprovou o reajuste agora para esse ano que entra, 2023. Então a gente está falando todo mundo aí num cenário de 2 anos no máximo. O Rio de Janeiro, e aí por que eu estou pegando esse dado? Porque o Rio de Janeiro, obviamente, a Secretaria Estadual de Educação, ela justifica isso com certa dose de coerência na Lei de Responsabilidade Fiscal do Rio de Janeiro e tal. Eu vou explicar por que certa dose. Porque você tem aí o teto de gasto, até onde você pode gastar e tal. Só que você pode também... anos, né? Só que você pode reduzir também despesa, né? De qualquer maneira, Rodolfo, o Rio de Janeiro não dá reajuste aos professores, dado da própria Secretaria Estadual de Educação, desde 2014. O Rio entrou no regime de recuperação fiscal em 2017. Então, notem, estamos falando de uma categoria que recebe muito mal, uma das piores das que eu pesquisei e que está há mais tempo sem reajuste antes mesmo... Oi, fala, querido, desculpa. Você diz que eles não têm reajuste acima da inflação, porque pelo que eu vi até o outro dia o governo estava anunciando que assim como no ano passado eles vão dar o reajuste em cima da inflação do IPCA, que vai ser algo como 5,9%, 6%. Então você está falando que eles não estão dando acima da inflação, para no sentido de realmente ter um ganho real para o professor. Não estou falando de correção, né? Estou falando de reajuste. Reajuste. Agora, Briggs, o reajuste ele mesmo que ele seja correção, ele é. Eu Você entendi. tá dizendo ganho real, não tem ganho real. Perfeito, ganho real, acima da inflação, poder aquisitivo. Briggs, vamos comparar alface com alface aqui. Hora aula, para que o nosso ouvinte, o nosso internauta entenda. Vamos comparar o alface fluminense com o alface mato-grossense. Mas o Briggs ele comparou alface com alface, 40 horas com todo mundo, tá? Só para não parecer que comparou coisas diferentes aí. Ele fez exatamente 40. Agora a gente vai ver a folha do alface. A comparação foi salário com salário. Agora vamos para a folha do alface, que é a hora aula. Quanto ganha um professor no estado do Rio de Janeiro por hora e quanto ganha um professor em Mato Grosso do Sul ou em São Paulo ou em outros estados? Novamente arredondando, para não ficar chato. Rio de Janeiro, algo em torno de R$13, hora aula. Então, eu tenho cada hora de trabalho de um professor, mais ou menos 13. R$13. Tá. São Paulo, que você pediu exemplo, 30. Hora. Sempre hora aula. Ótimo. Mato Grosso do Sul. Quanto? R$65. 13, Rio. 30, São Paulo. Mato Grosso do Sul, R$65. É uma vergonha. Se a gente fizer uma comparação com... Não é salário, é rentabilidade, não sei nem se dá para falar isso, mas aquele valor cobrado pelo Flanelinha lá no Pão de Açúcar paga 4 horas, são R$50 que eles estão cobrando, né? Um professor no estado do Rio de Janeiro tem que trabalhar 4 horas, Rodolfo, para ganhar o que o Flanelinha ganha por carro no Pão de Açúcar, R$50, tá? E aí, minha gente, com um salário como esse, sem contar, não estou falando nem das condições das escolas, né, do estímulo que você tem interno, de cursos de reciclagem, enfim, de todo o apoio que você tem que ter a essa classe. Só falando de salário, é por isso que você tem um desestímulo de uma classe gigante de pessoas que abandonam, como o Sérgio que escreveu para a gente agora, pessoas que vão trabalhar às vezes em aplicativos, que buscam outro tipo de renda. Aí o professor ganhando R$ 2.100 como base no governo do estado para 40 horas, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ter uma segunda matrícula no estado, uma terceira num município, uma outra num particular. Aí ele vai correndo de um para o outro, não tem o mesmo tempo para se dedicar, não fica com uma mesma turma, como deveria ser. O professor deveria ficar numa mesma escola, ganhando bem o dia inteiro, podendo fazer turno e contraturno, aula de reforço, podendo ficar focado ali, para poder ter tua vida ali, para poder ter horas, inclusive, para ele pensar, desenhar a sua aula e, consequentemente, fazer uma aula melhor. Então, você começa a ter o professor que nem uma barata tonta. Óbvio que a produtividade dele, até por causa do deslocamento e tal, diminui, a dedicação dele diminui, o estímulo dele diminui e tudo piora. Agora, não é uma crítica só a esse governo. Esse governo terá a seu, entre aspas, favor, o argumento dado pelo Briggs, de que, olha, quando eu cheguei, e o governador Cláudio Castro, foi praticamente junto aí com esse regime de recuperação fiscal.
Eu tô dando o reajuste da inflação, mas eu não posso, eu isso, eu aquilo, eu tô apertado, eu não sei o quê, senão sai do regime, o Ministério da Fazenda me arranca isso e tal. Esse é um problema também desse governo, porque poderia já ter se utilizado de redução de custos e outras coisas para começar a sair do regime e, consequentemente, melhorar o Estado de uma maneira geral em suas finanças e em suas áreas, em reajustes e por aí vai. Mas é um problema histórico. Passa por Moreira, Garotinho, Rosinha, Benedita, Cabral, Pezão, Witzel, Cláudio Castro e todos os outros. É um retrato do abandono da educação do Rio de Janeiro, que culmina no que culmina. Vai ver o índice do Rio de Janeiro, vai olhar os índices educacionais, a evasão escolar, o grau de ensino, e tudo só piorou com a pandemia. Se já estava ruim, imagina agora.